Olá, sejam bem-vindas ao primeiro podcast do ano 2026 do Ela Lidera. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Kande, eu sou psicóloga clínica e estou aqui para falar de saúde mental. Este é o primeiro podcast do ano 2026 porque o Ela Lidera teve de fazer uma pausa nas suas gravações por questões de saúde. Nos últimos tempos, eu passei por um desafio de saúde, mas neste momento estamos de volta e nada mais nos para. Hoje, 8 de março, trouxemos aqui um tema muito interessante com convidadas também muito interessantes. Hoje temos a honra de receber no nosso estúdio a doutora Suela Manjate e a doutora Isaura Mondlane para falar um pouco deste tema sobre o ser mulher. Doutora Suela, fale-nos um pouco da sua história profissional. Olá, obrigada por este convite, é um prazer estar aqui. Eu sou Suela Manjate, psicóloga clínica e trabalho com mulheres, para além de trabalhar com adolescentes e jovens. E neste meu percurso tenho recebido várias mulheres com diversas queixas, muitas delas relacionadas à ansiedade, depressão, ansiedade do pós-parto, que é esta relação da maternidade. Também tenho recebido mulheres com queixas diferentes nos seus relacionamentos. Muitas têm passado por relacionamentos abusivos que, em algum momento, vai afetando aquilo que é a autoestima da mulher, que, em algum momento, vai lhe colocar barreiras naquilo que é a performance desta mulher na sociedade. Então, são diversos desafios que a mulher ela vai enfrentando até chegar, em algum momento, a se olhar e se reconhecer. Bem sabemos que estamos a celebrar o Dia Internacional da Mulher hoje. Foi porque muitas mulheres, em algum momento, cederam, foram à luta pelos seus direitos. Um dos direitos mais fundamentais que a mulher ela lutou por ele, que nos permite estarmos hoje aqui a debater de mulher para mulher, é o direito à aprendizagem. Então, isto é de louvar, é de louvar, é de louvar. Eu aprecio muito quando vejo uma mulher a sair dos backstage, tomar a posição de liderança, olhar para si e, em algum momento, tentar se reconhecer neste campo da existência. Doutora Isaura Mondlane, fale-nos um pouco de si e do seu percurso profissional. Oi, chamo-me Isaura Mondlane, sou psicóloga clínica, trabalho no centro de saúde como psicóloga clínica e tenho apoiado em diversas áreas, como a área do VBG, violência baseada no gênero, onde eu atendo todo grupo, homem, mulher, mas como hoje é dia da mulher, vou falar mais na área que tem a ver com as mulheres. Então, tenho atendido realmente na área de VBG, onde atendo mulheres, raparigas que lá aparecem, com situações tristes que enfrentam na nossa sociedade. Também tenho apoiado na área da HIV, tuberculose, hipertensão, onde dou lá minha assistência psicológica, um apoio psicológico e... Tudo isso mais um pouco, né? Obrigada. E doutora Isaura, geralmente neste atendimento, quais são as técnicas psicológicas que mais usam nos vossos atendimentos? A nós não. Podemos dizer que o Instituto de Saúde nos permite que nós utilizemos o TCC. Sim. Mas eu uso mais a abordagem humanista, que tem a ver em ajudar as pessoas a lidar com autorrealização, a promover a autoestima, a autonomia, a ter uma forma de vida mais autêntica.
Então, essa abordagem acaba ensinando o ser humano que é um ser único, com sentimentos, com pensamentos, e aí vamos. Interessante. E doutora Suela, qual é a abordagem que tem mais usado no seu consultório, no atendimento e as demandas que mais recebe como queixas das mulheres? Bom, doutora Sheila, eu uso a abordagem da TCC, neste caso, com um atendimento mais humanístico, porque eu olho a pessoa como um ser único. Então, são muitas patologias, mas tem que entender que cada ser humano é único. A manifestação desta patologia neste indivíduo é totalmente diferente. Mas também preconizo a situação de pegar o ser humano e levar ele para se tornar protagonista da sua própria história. E nós temos recebido no nosso consultório muitos casos de ansiedade, principalmente relacionado à sobrecarga emocional, porque é esta mulher que tem de lidar com diversos papéis, é a mulher multifacetada, que ela tem de lidar com diversos papéis e ainda assim, em algum momento, tentar se encontrar. Então, o objetivo destas técnicas, destas teorias, é pegar o ser humano, levar esta mulher, neste caso, e tornar ela protagonista da sua própria história. Temos recebido também casos relacionados à depressão, que é a baixa autoestima, muito por conta dos relacionamentos abusivos que esta mulher vive sofrendo ou está envolvida. Em algum momento afetam a autoestima da mulher. Ela começa a se ver de uma forma, ela vê-se, enxerga-se de uma forma errada, é a distorção da própria imagem. Então, nós temos recebido estes casos no nosso consultório. Doutora Isaura, nós temos visto hoje em dia, né? Indo na mesma lógica que a doutora Suela estava aqui a apresentar, que o que mais traz as mulheres aos consultórios são mesmo situações ligadas ao desgaste pelas atividades. Como é que a doutora olha para esta mulher hoje em dia, que ela tem que se posicionar como uma super mulher? Porque ela tem várias responsabilidades ao longo do dia. O que isto acarreta emocionalmente nestas mulheres? O que faz com que a mulher seja ou tenta ser essa super mulher é que a mulher, por muito tempo, ela foi ensinada, por exemplo, que ela deveria ser uma mulher forte, uma mulher que sente que deve dar conta de tudo. Estamos a falar, por exemplo, tem que dar conta de casa, dos filhos, da família, do trabalho, das relações que ela vai tendo. E ao longo do tempo, por conta dessa pressão que ela vai adquirindo, ela acaba desenvolvendo vários impactos na saúde emocional. Falamos, por exemplo, do cansaço emocional por estar a se cobrar, que não deve parar, deve seguir. Falamos da culpa constante. Por exemplo, falei que ela acaba se cobrando no trabalho, na família. Então, ela pode estar em algum momento com a família e pensar que eu poderia estar a fazer alguma coisa ou adiantar alguma coisa no trabalho. Assim como também poderia estar no trabalho e pensar que eu poderia estar neste momento a desfrutar com a família. Estamos a falar da perda de identidade. Essa mulher acaba esquecendo de si. Mas indo nessa ótica, doutora, eu me recordo de ter visto a minha mãe na minha infância, né? Eu pensei que a minha mãe não adoecesse, que a minha mãe não se cansasse, porque, por isso simplesmente, ela acordava às 4 da manhã e dava conta de tudo, dava conta de tudo. Por um momento por uma questão de perda de trabalho,
A minha mãe teve de parar de trabalhar. Eu me recordo, estava na altura com por aí 7, 8 anos. A minha mãe parou de trabalhar, mas depois voltou a trabalhar. Mas ela dava conta de tudo. E eu não via este cansaço nela. Eu não sentia este cansaço na minha mãe. E isso acho que acabou influenciando a mim também. Porque eu me encontro ou me caracterizo como sendo esta mulher maravilha, que não cansa. Eu, por isso, simplesmente durmo 4 horas de tempo por dia, por noite, desculpa, e o resto eu estou em atividade constante. E acabei percebendo realmente que trata-se de hiperatividade. Eu tenho um quadro de hiperatividade. Mas eu não sinto diferença por ter visto a minha mãe a crescer desta forma. Eu não percebi esta minha hiperatividade como sendo um problema. Porque a minha mãe dava conta de tudo. Ela acordava, fazia tudo. 4 horas. Ela acordava antes do sol nascer. E ela era a última a ir à cama. Então eu não via este cansaço na minha mãe. E eu normalizo isso. Eu sinto que para mim também a vida é assim. Até posso lhe roubar um bocadinho a palavra neste Sim. caso. Olhando muito para aquilo que é a forma como nós fomos criadas, a tendência cultural é de ensinar a mulher que ela tem que cuidar do seu lar. Quando nós vamos preparar quando as mulheres são preparadas, por ela está falando do caso da sua mãe, ela foi ensinada que a casa precisa estar organizada, que quem organiza esta casa és tu. Então, foi esta questão social e cultural que acabou influenciando este comportamento da sua mãe, que sem perceber foi ficando um registro no seu cérebro. Foste registrando estes comportamentos e adotando como normal. Pois é. Então, é daí onde nós percebemos que certos comportamentos que nós olhamos hoje e olhamos como se fosse normal, na verdade estamos a reproduzir aquele comportamento dos nossos pais. Estamos a reproduzir aquele comportamento e daí vem tudo isto que nós hoje acabamos percebendo, acabamos vendo que hoje nós olhamos como um problema, mas antes não era um problema. Não sei se consegue perceber esta minha visão. Reforçando um pouco a ideia dela e pegando também a experiência que cá dividiste. Como disse, são ensinamentos, aprendemos. E não chega a ser só cultural. Chega a ser social mesmo, porque não é só a mulher moçambicana, é a mulher brasileira, é a mulher angolana, toda mulher. Ela foi ensinada que ela não pode se sentir cansada, porque vai transmitir sinal de fraqueza, vai transmitir que não tem capacidade para liderar, seja em casa, seja na família, seja nas amizades. Por isso que a mulher, por mais esteja cansada, ela veste aquela capa de durona, de forte, por conta dessa pressão que a mulher por si só carrega. Mas esta demanda nos consultórios, esta demanda das mulheres nos consultórios, não faz com que a sociedade aumente o seu rótulo sobre as mulheres, sobre nós mulheres de hoje em dia, porque faz-se uma comparação. Por que a mesma mulher ontem ela conseguia fazer a gestão da casa, ir ao trabalho, cuidar de 7, 8 filhos, e nós hoje em dia só temos 2, 1 filho, e mesmo assim as coisas não fluem como deve ser. Estamos com demandas a nível das unidades sanitárias, a nível dos consultórios privados, de mulheres em situações de ansiedade, de depressão. O que está a acontecer com esta mulher? O que está por detrás disto tudo? Será que nós não estaríamos a trazer aquilo que foi um dos propósitos da construção do Ela Lidera? A mulher, ela acredita que está a ser vítima do mundo, ela está a ser vítima da sociedade. Será que este vitimismo individual desta mulher não estaria também a influenciar
nesta questão toda de nós estamos a ter cada vez mais demandas, porque se eu me conheço, se eu sei quais são os meus limites, eu sei até onde eu vou. Eu digo que eu tenho a minha rotina porque eu consigo fazer isso e eu não me sinto cansada, porque eu me conheço. Mas o meu me conhecer também não foi uma coisa da noite para o dia, foi um processo. Eu fui entendendo, fui me compreendendo, fui me percebendo. Será que nós não estaríamos aqui a ter uma necessidade de realmente, nos consultórios, como as doutoras dizem, que usam abordagens mais humanistas, de tentar fazer com que estas mulheres entendam os seus limites, saibam quem elas são, até onde elas vão, qual é a sua capacidade, que é para evitar esta pressão social? Será que nós estaríamos a falar disso? Para nós não estamos aqui a trazer o feminismo à luz, porque o nosso intuito aqui é fazer com que a sociedade compreenda cada vez mais sobre o seu papel. Existe um papel que a mulher tem que exercer na sociedade. O Ela Lidera foi criado que é para lembrar a mulher sobre o seu papel social. Existe algo que é inegociável na mulher, papel social. Ela não tem como negociar este papel. Eu sou mãe, mas também quero trabalhar. Qual é o meu limite? Até onde eu vou? Será que nós, como psicólogos, não seria este o nosso papel que devia estar a ser exercido no dia a dia? Mostrar a esta mulher que dentro da sua capacidade, dentro do seu limite, é preciso que compreendas até onde é que vais, até onde é que tu não vais, e tentar exercer os papéis e não olhar os papéis sociais como sendo um encargo. Porque enquanto nós levarmos os papéis sociais como fardos, nós estaremos a ter essas demandas a nível dos centros de saúde. Eu não sei se estou Acredito que não. Foi bem colocado, por estarmos a olhar como uma obrigação. Eu ser uma mulher que carrego, faço as coisas, talvez seja por isso que acaba parecendo uma carga. No momento que normalizássemos, que é uma coisa não muito fácil, porque quero acreditar que essa cobrança só vem a parte da cobrança, não vem aquela parte de análise que eu preciso de descansar, por exemplo, que eu preciso de ajuda. Porque no momento que eu vou pedir ajuda a alguém, vai me ver como incapacitado. Então, acredito que as mulheres não estão a ter esse tempo de analisar que esse papel é meu, eu tenho que fazer. Mas eu posso dar tempo, posso não fazer neste momento. Vamos falar, por exemplo, de limpar a casa. Não é taxativamente que eu tenho que acordar, limpar a casa logo cedo. Eu posso muito bem programar a minha limpeza. Então, acho que falta essa parte aí, de eu analisar, o fato de eu me conhecer, eu saber os meus limites. Eu vou até aqui, eu faço isso. Acho que acredito que falta essa parte. Então, sairia o peso desse cargo quando eu for analisar que não é uma obrigação. Eu não sou obrigada a acordar às 5, varrer quintal, varrer dentro. Posso muito bem varrer às 10, posso muito bem cozinhar de noite para comer no meu matabicho, posso cozinhar. Falta essa parte. Pois é. Aqui também é uma das coisas que temos ensinado muito às nossas pacientes quando elas vêm trazendo estas demandas para nós, que em algum momento precisamos ter consciência daquilo que nós estamos a falar. Precisamos ter consciência destas reclamações e dar a perceber às pessoas que nós não podemos ocupar o papel de vítima. Eu não sou vítima deste problema, eu não sou vítima desta situação. E não sou vítima, o que eu sou? Eu sou protagonista desta história. E o protagonismo leva a nos tirar daquele fardo de vítima, nos tirar daquela condição de incapacitados e nos fazer perceber que esta é a minha história. Eu tenho que olhar a minha história e, de certo modo, dizer: isto é meu. Como é que eu vou atuar? Como é que eu vou fazer? É mais ou menos aquilo que a doutora Isaura estava aqui a falar, que eu vou programar as minhas coisas, eu vou olhar diferente. Porque a partir do momento que eu tiro este olhar de vitimismo
não é? A partir do momento que eu paro de me olhar e me autoculpar, eu começo a olhar de uma forma diferente as coisas. Estamos a ver aqui então que não foi o cenário que teve que mudar, é a minha visão das coisas que mudou. Então, se a minha visão mudou, eu já consigo, neste caso, encarar estes meus encargos, não é? De uma forma diferente. E há algo a mais que eu também queria aqui deixar ficar. Quanto à situação das comparações sociais que nós tendemos a fazer, que hoje em dia nós queremos dar conta de tudo. Temos que entender que no passado, esta mãe que cuidava de 7 filhos, não cuidava de 7 filhos simplesmente sozinha. Tinha lá a tia, tinha lá a avó, tinha lá até os vizinhos participavam da educação destes 7 filhos. Mas hoje em dia é diferente. Hoje em dia eu quero cuidar do meu filho, quero passar uma educação diferente para o meu filho. Então o meu filho está só comigo. Vou olhar no caso particular, o meu filho está só comigo. É o meu filho 24 horas por dia. Eu tenho que gerir esta criança, não é? Eu tenho que gerir o meu filho 24 horas por dia. E aí vem aquela situação. Será que eu não fico cansada? Será que eu não fico esgotada? Mas já eu não posso reconhecer, eu não posso verbalizar que eu estou cansada, porque eu tenho que dar conta de tudo. Então estou eu na minha casa a ter que dar conta do meu filho, a ter que dar conta das atividades de casa, a ter que gerir tudo ao mesmo tempo. Vem este peso. Então, em algum momento nós precisamos parar e reconhecer este cenário. Saímos parar de fazer comparações sociais. Eu não sou igual a fulana que consegue. Ela consegue, sim. E no tempo passado, as nossas mães conseguiam muito por conta de como era este ambiente social que hoje é diferente. Então eu preciso parar em algum momento e reconhecer. Daqui para lá eu já não consigo. E é incrível quando nós reconhecemos os nossos limites. Reconhecer os nossos limites não é sinônimo de fraqueza, mas dá-nos uma força. Dá-nos uma força no sentido de perceber que não, por hoje chega. Hoje eu vou dar uma pausa. E depois eu vou conseguir, se calhar amanhã ou depois. É muito por aí. Indo nesta mesma linha, doutora Isaura, nós estamos aqui a chamar a consciência à mulher de que ela precisa estabelecer o seu limite diário, o seu limite sobre até onde ela pode ir, até onde ela vai, até onde ela chega. Mas nós sabemos que nós não fomos ensinadas a estabelecer este limite. Nós não fomos ensinadas a saber fazer gestão de emoções, a fazer gestão diária. Somos pessoas desabilitadas desta habilidade. Como é que eu vou estabelecer este limite, doutora Isaura, sem culpa? Sem eu me sentir culpada? Porque para uma mulher que vive com os seus sogros ou que vive com o seu parceiro, nós sabemos que tem relacionamentos narcisistas, né? Então, esta mulher que vive neste relacionamento, ela tende a fazer as coisas de forma obrigada. Porque se ela não faz, a cada olhar da sogra, a cada olhar do marido, ela sente culpa, ela sente peso. Como é que nós vamos estabelecer esses limites sem sentir esta culpa? Fazer entender às pessoas que estão ao meu redor de que eu tenho um limite, eu vou até aqui. Como é que nós podemos fazer isso sem mexer com esta sensibilidade ou criando esta estabilidade emocional? Porque não vale de nada eu sentar a cruzar os pés se no final do dia eu vou sentir culpa. Eu vou criar uma ansiedade. Então, como é que nós podemos fazer isto tudo? Aqui. Primeiramente dizer que estabelecer o limite, acredito que não seja uma tarefa muito fácil e acredito que a demanda ou a maioria das pessoas não tem essa consciência
que limite faz parte de nós como pessoas. Principalmente essas pessoas, por exemplo, que carregam esse sentimento de culpa, por exemplo, que têm um medo de ser vista como uma pessoa egoísta, às vezes é vista até como uma pessoa rebelde, uma pessoa difícil de lidar. E por conta disso, porque a pessoa não foi ensinada. Nós, as mulheres, as pessoas, fomos ensinados que devemos agradar a todo mundo, devemos atender a todo mundo, devemos evitar conflitos com as pessoas. Pois é, pois é. Acrescentando um bocadinho naquilo que a doutora Isaura estava aqui a falar, não é fácil, logo a priori, eu dizer que eu vou estabelecer limites. Porque toda esta guerra, toda esta luta está no nosso campo psicológico. Então, já imagine, são ideias, são pensamentos que se eu decido cruzar os braços, eu vou desenvolver o sentimento de culpa diante destas cobranças que eu vou tendo. Então, não é uma tarefa fácil logo a priori, isto precisamos saber, mas é possível estabelecer limites. É um processo, é aquilo que nós geralmente costumamos já fazer na nossa consulta. Nós dizemos, olha, a partir de hoje tens que estar consciente de que estás num processo. Até chegar lá, vais ter muitos altos e baixos. Um dia vais conseguir dizer não e no outro dia não vais. Num dia vais conseguir dizer não, os teus pensamentos vão te condenar. Vai ser uma guerra dentro de si. É isto que as pessoas precisam ter consciência logo a priori, que é uma luta dentro dos seus pensamentos. Então nós vamos trabalhar os pensamentos desta nossa mulher em torno de perceber os seus limites, entender até onde ela vai e onde ela chega, no sentido de dizer que daqui para lá eu já não posso fazer. Ela tem que aceitar na sua consciência, daqui eu já não posso fazer. Sim, vão falar, é normal, as pessoas vão falar, mas eu preciso entender que esta sou eu preciso parar, porque se eu não parar, este vai ser um mal que eu mesma estarei a me causar. Então, este é um exercício, na verdade, é um exercício mental, que a pessoa vai ter que debater com os seus pensamentos, vai ter que conversar consigo própria. Não sei se estão a perceber, vai ter que conversar consigo própria. É um diálogo mental. Por exemplo, olha, tens que acordar cedo, dar conta de todas as tarefas de casa. Tudo bem, eu tenho que acordar cedo, mas será que eu preciso dar conta de tudo? Eu vou acordar cedo, mas eu vou fazer até onde eu puder. Se as pessoas não puderem, se as pessoas vão me olhar mal ou não, isso já não cabe a mim. Tiras este peso de dentro de si. Já não cabe a mim, porque eu sou responsável pela gerência das minhas emoções e dos meus próprios pensamentos. Ok. Dizer que o estabelecer limite acaba chamando... É uma frase, é uma palavra. O limite tem a ver com eu ter a prioridade ou a ousadia de dizer um não. Um não para muita coisa. Esse dizer não, de alguma forma, acaba me protegendo. Eu tendo uma saúde emocional e viver uma vida mais saudável. E essa culpa que nós estamos a falar aqui, isso não significa que eu seja uma pessoa rebelde de verdade, ou que eu seja alguém egoísta, ou que eu seja uma má pessoa. Mas sim que eu descobri que o limite, o dizer não, significa de alguma forma que eu já descobri quais são os meus limites, descobri o meu tempo, descobri onde depositar, por exemplo, a minha energia. E o dizer não, ou essa culpa que nós falamos, não quer dizer que eu esteja errada igual, ou que nós ouvimos, ela negou, ela é rebelde, ela me disse não, vou fazer uma reunião porque ela me faltou com respeito, leva a tua filha porque já não obedece aqui em casa. Não significa que você esteja errada, significa que alguém viu que já não consegue, de alguma forma, ter acesso
aquele meu lado frágil, aquele meu lado da culpa, aquele meu lado do medo. Eu comecei a me descobrir como pessoa, comecei a descobrir quais são os meus limites, o que fazer, o que não fazer, onde é que eu começo, onde é que eu termino, onde é que a outra pessoa começa e onde é que a outra pessoa termina. O que nós chamamos de cura emocional. É preciso primeiro curar-se emocionalmente para saber enfrentar a sociedade. Obrigada. Agora, eu tenho uma outra questão. Está relacionada à mulher, à outra vertente da mulher, né? A outra vertente da mulher, a mulher profissional. Nós aqui vinhamos falando da mulher no seu contexto cultural, mas agora vamos olhar para a mulher no contexto profissional. Muitas mulheres, elas são tidas como sendo difíceis no setor de trabalho, principalmente quando elas têm um papel de liderança. Mas eu fui me apercebendo que, na verdade, não é porque a pessoa seja difícil de lidar ou porque ela seja uma pessoa difícil de conviver. Eu percebi que a maior parte das mulheres no setor profissional, elas sofrem de síndrome da impostura. Pois é. Eu me recordo que já tive a experiência de trabalhar com uma mulher que, sinceramente falando, era uma pessoa difícil de engolir. Difícil de engolir porque a sua liderança era uma liderança sufocante. E nós vamos percebendo que as mulheres vêm sendo rotuladas no meio social. Tipo, a mulher como líder é a pior coisa que existe porque ela não é humana ou porque ela... Muitos rótulos que vão colocando sobre a mulher no papel de liderança. Mas ao longo do tempo, ao longo das minhas pesquisas, ao longo da minha experiência de trabalho, eu percebi que a síndrome da impostora está sempre lá, perseguindo a mulher. Fale-nos um pouco desta síndrome da impostora, doutora Sueila, como é que ela atua, que é para as mulheres que não sabem perceber e começarem a fazer uma análise crítica sobre as suas posturas no seu local de trabalho. Pois é, este é um fenômeno que tem alcançado muitas mulheres no campo, no setor profissional. É esta mulher bem-sucedida que olha para si, em algum momento, com um certo descrédito. Ela não acredita que ela mereça estar ali. Então vive constantemente querendo, em algum momento, se cobrar ou provar às pessoas que ela merece estar naquele lugar. Mas isto nós vamos ver que vem muito por conta da própria educação desta mulher. Muitas mulheres foram educadas sendo comparadas com as demais, não é? Foram comparadas com as demais, sofrendo muita pressão para fazer as coisas no sentido assertivo, que ela deve dar conta porque tem que dar conta. Então, estas bases, essa base histórica que a mulher foi criada, vem afetar hoje esta mulher como profissional, porque é ela que quer provar que ela merece estar ali, esse ar arrogante que aqui citou, ela quer provar que ela merece estar naquele lugar, ela vive constantemente ansiosa, não é? Porque ela tem medo que em algum momento venham descobrir que ela não merece aquele lugar. É essa síndrome da impostora. Ela tem um descrédito de si porque tem medo de que na verdade as pessoas venham descobrir que não, ela não merece estar aqui. Ela não merece ocupar o lugar que ela está ocupando hoje. Então ela vive ansiosa. Ela vive com uma certa irritabilidade. A ansiedade vai conduzir a estes comportamentos. Irritabilidade, hipersensível a certas críticas e tudo isto, todo este repertório que aqui veio destacando. Porque ela não acredita, ela não se olha como merecedora daquele lugar. Não sei se consegue perceber. Realmente,
Doutora Isaura, não sei se tem alguma coisa a dizer sobre esta síndrome da impostora que persegue muito as mulheres no setor do trabalho laboral. Eu não sei se o meu argumento adira exatamente, mas quero acreditar, ouvindo a minha colega explicar, que essa cobrança muitas das vezes não parte da mulher. Olhando para as experiências que nós vamos vendo, convivendo, ouvindo, essa cobrança que a mulher carrega consigo mesma não parte muitas das vezes por ela, é pela sociedade mesmo. E às vezes pelos outros, vamos pegar o exemplo do trabalho. Quando alguém ou uma mulher tem um cargo superior, ela pode dar tudo dela mesma, fazer todas as tarefas, programar e fazer orçamento, tudo, e pode até fazer por anos, tendo sucesso naquele papel que foi entregue. Mas ao longo do tempo, um dia, aquela mulher falhar, vocês ouviram, as pessoas, até principalmente, vamos falar do lado masculino, nós sabíamos, é mulher. Devia estar em casa a cozinhar, devia estar a cuidar. Deu errado esse programa todo, porque foi a doutora Suela que fez. Se tivesse dado doutor não sei quem, que às vezes esse doutor é alguém que está toda hora a meter gafes, está a cometer gafes, mas naquele dia que aquela mulher falhou, podiam ter dado aquele doutor que todos os dias falta, atrasa. Porque a mulher por si só, ela se cobra porque a sociedade impôs essa cobrança. Se eu for a falhar, eu vou ser tirada desse papel, eu vou ser olhada mal, eu vou ser olhada como uma frágil que devia estar a fazer trabalhos que têm a ver com mulher. Mulher não deve ficar aqui nesse setor, mulher tem que ir à machamba, mulher tem que lavar a louça, mulher... Então, quero acreditar que essa cobrança, o medo que ela carrega por falhar no trabalho, seja lá onde for, não vem só dela. Vem às vezes também da sociedade. Eu me recordo ainda que, mesmo na escola, nós vamos perceber que as meninas, muitas das vezes, quando é o dia de defender os seus trabalhos, elas têm tido um pouco mais de resistência e têm desenvolvido mais quadros de ansiedade quando chega a hora dela falar. Não porque ela não tem conhecimento de causa, mas porque realmente ela acredita que ela é uma personagem, que existe a protagonista principal, a sombra neste caso, que está lá no escuro, que vai dizendo para ela: tu não és capaz, tu não mereces, o que estás a dizer está errado. E a mulher vai perdendo esta capacidade. E você percebe que não, mas esta menina, ela é inteligente, por que ela não está conseguindo se expressar? Mas é porque a síndrome da impostora está sempre lá, cobrando a ela, dizendo a ela que ela não devia estar ali, que ela não devia estar na escola, que ela não devia estar naquela posição de liderança. E se a mulher ela não faz esta análise crítica, se ela não cura-se antes de assumir uma posição de liderança, realmente ela vai ser uma pessoa que, com mais tempo ou menos tempo, ela será retirada do cargo. Por quê? Porque ela não tem capacidade de relacionamento interpessoal, de relacionamento laboral. Porque ela chega a ser uma pessoa difícil de conviver. Porque a forma como ela cobra o trabalho tem mais já alguma coisa, né? Ela vem toda agressiva, ela nunca normaliza uma crítica. Isso também estraga muitos relacionamentos entre casais, quando a síndrome da impostora está muito presente na mulher. A crítica nunca é bem vista. Por quê? Porque a crítica ela dá um input sobre os traumas de infância que a pessoa tem. Isso, então, mesmo no trabalho, ela traz esta sombra, ela vem à luz. Então, as mulheres acabam falhando muito
no seu processo de liderança. Então, é preciso que, antes de nós darmos o passo de querermos estar em alguns lugares, estarmos em algumas posições, nós façamos uma análise, uma cura, uma introspecção, um buscar do meu verdadeiro eu, um reconhecimento sobre aquilo que eu sou. Eu também, por muito tempo, tive a síndrome da impostora junto comigo. Muitas vezes eu já estive a palestrar, mas com uma voz lá no fundo a me dizer: não é isso que estás a dizer, não mereces estar aí, são 100 pessoas na tua frente, quem tu és? És muito nova para estar a dizer isso. Então aquela sombra em algum momento foi me atrasando, e não só na minha vida como profissional, como palestrante, mas também no meu mundo dos negócios. Muitos negócios meus foram fechando porque eu nunca acreditei. A síndrome da impostora sempre esteve lá a me dizer: Sheila, tu não vais chegar longe. Mínima dificuldade que aparecia já era suficiente para eu dizer: vou fechar, não vou mais avançar. Mas isso aconteceu com a Sheila que não tinha alcançado a cura, com a Sheila que não conhecia a sua capacidade, que não percebia que, na verdade, toda aquela voz, aquela sombra que estava lá no fundo, não era Sheila, mas sim era aquilo que a sociedade ofereceu-me. Então, enquanto as mulheres não fazerem esta análise, esta autoanálise, não virem aos vossos consultórios fazer este atendimento humanístico, perceber os seus potenciais, perceber as suas forças, perceber as suas fraquezas, para fazer a autorregulação no dia a dia, nós seremos cada vez mais falhas. Nós não iremos conquistar. Estamos não sei há quanto tempo a tentar fazer a sociedade entender sobre a importância da mulher no setor de trabalho, a importância da mulher na sociedade. É uma luta que não está a ser vencida. Por quê? Porque em algum momento nós falhamos na nossa abordagem. Porque nós temos traumas, temos emoções, temos muita coisa mal resolvida. E nós queremos que o outro entenda esta nossa fragilidade. Aí está. Aí está. Em algum momento nós precisamos perceber que todo o problema precisa ser identificado e resolvido. E sem a gente dar uma pausa, se a gente não consegue parar para reconhecer que, olha, neste momento eu não estou bem, de modo nenhum eu vou conseguir avançar. Eu até posso tentar pela força, vou lutar, vou tentar, mas é como se eu estivesse a arrastar aquilo que em algum momento vai se explodir, eu vou entrar em colapso. Então, primeiro nós precisamos parar para reconhecer que neste momento eu preciso de ajuda. Saber pedir ajuda é uma das formas para a gente conseguir resolver todos estes problemas. E em algum momento fazer esta introspecção, de eu olhar para dentro de mim, porque vai perceber, afinal, esta voz que diz que eu não posso estar ali, que eu não posso ocupar este papel, será que de fato sou eu? Porque de tanto que ouvimos esta voz e vai nos impedir de agir, é porque em algum momento nós fomos nos identificando com esta voz, pensando que sou eu ali, sou eu a dizer que eu não posso fazer isto e aquilo. Então, em algum momento nós precisamos perceber, e como estamos aqui a explicar, que isso é um contexto, tem uma origem no nosso contexto cultural, na forma como eu fui criada. Eu consigo perceber que, não, então aqui realmente existe um problema. Porque se eu estou a agir deste e daquele jeito, as pessoas em algum momento estão a ficar inquietas e insatisfeitas, incomodadas com a minha performance. Então, em algum momento eu preciso parar para refletir. Qual é o ser humano que não para refletir? Qual é o ser humano que não para pensar na sua própria existência? Somos seres pensantes. Então, precisamos parar para pensar na nossa própria existência. Fazer uma análise. Entender que daqui para diante eu acho que já não sou eu. É aí onde entra o autoconhecimento. É aí onde entra eu perceber de fato, de verdade, quem eu sou e quem eu pretendo ser. Qual é a história que eu pretendo deixar para esta sociedade. Então aí nós identificamos o erro, identificamos o problema. E se percebes que, olha, sozinha não estou a conseguir, peça ajuda. Estamos aqui psicólogas, profissionais, neste caso, para te ajudar
a lidar com este problema, porque você também não é obrigada a lidar com esta situação sozinha. Vais tentar 1, 2, 3 dias, mas vais entrar numa fluência de altos e baixos. E quando chegares naquele teu baixo, imaginemos que é uma situação decisória, falhas e perdes aquela tua posição. E outra coisa que nós as mulheres precisamos olhar, pensar e refletir profundamente. Nós precisamos olhar para quem nós somos. Parar de andarmos a querer nos comparar. Vou olhar neste caso, a querer nos comparar com os demais à nossa volta, com os homens. Chega. Olhe para quem de fato tu és. Tu és uma mulher. Aceite isso. Tu és uma mulher. Eu sou uma mulher, sim. E como mulher, eu não preciso ser homem para ocupar este papel. Eu não preciso ser fulana e beltrana para estar aqui. Sendo quem eu sou, eu posso estar aqui, eu posso ser, estar e desempenhar o meu papel. Então passa-se do primeiro princípio que eu reconheço isto, reconheço a minha verdade e aceito quem eu sou. E daí por diante nós vamos procurar tratar, né, aquilo que foge às nossas capacidades, que foge às nossas forças. Vão me desculpar, mas eu transpiro muito. Doutora Sueila, falou aqui sobre a questão do pedir ajuda. Eu quero ouvir um pouco a opinião da doutora Isaura sobre esta questão. Estamos aqui a dizer que é preciso que a pessoa pare e peça ajuda. Mas eu tenho visto que as mulheres não encaixam-se muito nesta questão de mulheres ajudam mulheres. Eu tenho visto mais esta empatia nos homens. Nas mulheres, eu não tenho visto muito esta empatia de mulher ajudando outra mulher. Será que isto não estaria também a trazer um pouco de fragilidade na nossa luta sobre esta necessidade de querermos ser reconhecidas como mulheres que podem? Esta ausência de apoio entre nós não seria um entrave para que a nossa luta tenha começado tão longe e até hoje esteja a se arrastar? O que é que tem a dizer sobre esta questão, doutora Isaura? Podemos dizer que a minoria existem sim, não podemos negar isso, mas o normal ou conhecido é que as mulheres mais existe rivalidade do que apoio. Indo para aquilo que é o pensamento da doutora Isaura, ela disse que existe pouca afluência de mulheres ajudando outras mulheres. Mas por que isso acontece? É muito por conta da questão da cura emocional e o autoconhecimento. Se eu tenho dificuldade, se eu não me conheço, não conheço meus limites, meu valor, eu certamente vou olhar a outra como uma rival. Eu vou olhar a outra como um problema, porque dentro de mim eu não estou bem resolvida. Então é preciso que nós as mulheres comecemos com essa situação do autocuidado, neste caso a cura emocional que estamos aqui a falar, porque mulheres curadas são mulheres que ajudam outras mulheres, porque é aí onde ela vai perceber que eu estou bem, eu me encontro neste universo, eu sei quem sou. Então a outra não é um problema, mas a outra é uma amiga, é uma irmã, é esta que eu preciso ajudar. Parte-se do princípio, parte do pressuposto que é a partir daí que nós vamos conseguir criar uma rede de apoio. Nós as mulheres precisamos aprender a reconhecer os nossos limites, precisamos aprender a saber pedir ajuda. Sei muito bem que de antemão fomos criadas no sentido de que devemos dar conta de tudo, mas olha o caos que isto está a resultar. Olha os problemas que nós estamos a desenvolver, os problemas emocionais que nós estamos a desenvolver por querermos dar conta de tudo. Então estamos a ver que não dá. Pronto. Então vamos começar a saber o que é pedir ajuda, reconhecer que eu não estou a dar conta das coisas. Não é sinônimo de fraqueza.
é sinônimo de força, é aí onde eu reconheço. Significa que eu olhei para dentro de mim, eu reconheço que não, daqui para lá eu preciso de ajuda. Então é uma força interna. Então é daí que nós vamos perceber que eu consigo, vou pedir ajuda, vou me curar. Vou me curar, vou me libertar, vou me reorganizar. Então vamos criando uma rede de apoio. Por exemplo, nós aqui somos 3. Suponhamos que eu tenha tido um problema e eu pedi ajuda. Pediu ajuda, criamos uma situação, um elo entre nós. Criamos um elo entre nós. E este elo tende a crescer. Foi uma das coisas que falhou lá atrás, porque a mulher olhou-se, desenvolveu-se e ficou por aí só. Mas imaginemos que se lá atrás tivéssemos começado a perceber que não, eu preciso me curar dos traumas que eu sofri, de tudo aquilo que me foi imposto. Se ela tivesse se curado, se ela tivesse cuidado do seu emocional antes de partir para frente, já estaríamos longe. Então é esta cura que tem que acontecer e a partir de então nós vamos criar uma rede de apoio, mulheres ajudando outras mulheres e reconhecer que a outra não é um problema, o problema está em mim. Eu preciso me curar, me reorganizar, me levantar para ser o apoio, o ombro amigo da outra mulher. Mas eu tive uma lembrança, e eu não sei se vocês também partilharam desta experiência. Quando eu cresci, a minha mãe podia deixar-nos com a vizinha ao lado. Ou até podia nem dizer à vizinha que ela está ausente. Bastasse a vizinha ouvir o meu irmão mais novo chorar, ela já gritava o meu nome, para procurar saber o que estava a acontecer com a criança. Porque ela percebia que a minha mãe naquele horário estava ausente porque foi ao trabalho, né? Porque ela trancou o quintal, disse fiquem aqui, só saiam para ir à escola e voltem e fiquem em casa. Eu percebi no meu crescimento este movimento no bairro. Porque não tenho arroz. A vizinha chega, boa tarde, tudo bem? Peço 2 copos de arroz. A minha mãe dava sem pensar 2 nem 3 vezes. E mesmo na ausência da minha mãe, nós podíamos dar os 2 copos de arroz. Claro que depois, no final, ela vinha reclamava, tipo, vocês precisam da minha autorização para tirar as coisas. Mas eu senti um conforto entre elas. E que às vezes, se uma delas tivesse um marido a trabalhar fora de Moçambique, ela nem sentia esta ausência do marido porque tinha as mulheres ali na zona que davam aquele suporte, que podia pedir o meu pai para ir cortar a árvore na casa da vizinha. Era mesmo uma convivência do bairro tão interessante, tão bonita, e que a nossa geração ela perdeu este contacto. Eu já não confio na minha vizinha, eu já não deixo o meu filho brincar com o filho da vizinha, eu já não... Eu e a minha vizinha pura e simplesmente só tem um relacionamento de bom dia, boa tarde e boa noite. Por que estamos a competir? Por que estamos a competir? Será que nós iremos conseguir fazer este apoio? Mulheres ajudam mulheres, nós a mudarmos a direção das coisas? Nos últimos tempos, se nós formos a observar melhor, tem crescido muito o número de mulheres ou pessoas insatisfeitas que geram ansiedade, estresse. Quero acreditar é por conta deste momento que estamos a falar, dessa época. Antigamente, com certeza, eu também cresci assim, onde era normal pedir ou emprestar. Peço emprestado 2 pulgas, te pago quando for a comprar o arroz. Hoje estou a pedir, não tenho. E era normal, o pedir sal, pedir lume, era uma coisa super normal. Mas hoje em dia, acho que adotamos o sistema, cada um vive a sua vida. Ninguém deve se meter na vida de ninguém. Se eu não posto nas redes sociais para vocês comentarem, não há necessidade de se meter na minha vida.
Como a doutora Suela disse, antigamente era normal eu suportar o peso do meu lar, porque eu não vivia sozinha, tinha lá cunhada, com cunhada, sogro, tia, não sei das quando, 20 pessoas na mesma casa, aonde me ajudavam de alguma forma a educar o meu filho. Mas hoje não, vai levantar a mão para meu filho, amar a tua capular, amar o cabelo, vai lá. Vamos ver, bateu por quê? Bateste meu filho por quê? Eu também vou bater o teu, se não bater o teu, vamos lutar. Então, de alguma forma, fomos nos isolando, foi crescendo um isolamento social ou pessoal, podemos dizer assim. Por isso que acabamos não tendo esse sentimento solidário, esse sentimento que eu vou tendo assim, empatia por ela, me colocar no lugar dela, acolher a ela quando está numa situação difícil. Porque viva a tua vida, você não aguenta, eu também não aguento a minha. Como é que eu vou viver, cuidar da tua vida, ou viver a tua, se a minha também está mal? Como eu vou te dar tuas poucas, depois não vai chegar para o final do mês, depois tem que procurar. Então, acredito que está difícil por conta essa fase, essa coisa que nós estamos a viver. Cada um viva a sua vida, um isolamento pessoal ou social que acabamos adquirindo. Mas também nós olhamos para aquilo que vamos olhar o pós e contra. É a globalização que trouxe certos problemas. Também foi se levantando muitos misticismos. Então, vamos lá, a globalização trouxe aquilo que nós as pessoas temos que lutar pela nossa vida, temos que desenvolver, porque estamos nessa época da internet, vemos e cobiçamos e desejamos ter aquela vida da mídia. E, no entanto, esta forma de viver isolou-nos, afastou-nos de algo que fazia-nos tão bem. Algo que se a gente tivesse continuado, hoje certamente estaríamos em outros patamares de gestão emocional, nem estaríamos a falar de cura emocional, talvez já estaríamos a falar daquilo que é a parceria entre mulheres. Mas então, esta globalização foi criando esses misticismos, onde as pessoas começaram a se olhar como umas e outras, esta não me quer bem, aquela não me quer bem, porque fomos nos afastando. Cada um foi cuidar da sua vida. Não houve mais esta proximidade. Então, estes misticismos fomos nos afastando e aí começou um campo fértil pelo desenvolvimento de todos estes transtornos que nós estamos aqui a debater. Então, mulher, este foi o episódio de hoje. Nós falamos sobre o papel da mulher na sociedade, sobre todos estes transtornos que vêm afetando esta mulher ao longo desta sua luta pelo empoderamento, pelo posicionamento social. Para dizer o seguinte, mulher, é preciso que você pare e cure-se. Antes de querer salvar o mundo, salve-se a si mesma. Porque é a partir da sua cura e da sua salvação que os seus atos serão aplaudidos e serão bem recebidos. Mulheres, ao invés de pararmos e nos rotularmos, ao invés de pararmos e invejarmos-nos, criarmos situações de conflitos, vamos nos apoiar. Vamos nos apoiar porque a nossa luta, sem a nossa união, nunca será vencida. Iremos somar anos e anos de mulheres a lutarem por um papel social que jamais será alcançado, porque as nossas diferenças são diferenças, mas se as nossas diferenças forem igualdade, nós iremos lutar pela mesma causa, nós iremos conquistar o nosso lugar, nós iremos fazer perceber à sociedade de que nós podemos e acima de tudo é preciso que nós coloquemos limites. O não parece uma palavra simples, mas ela é tão grande quando se trata da nossa saúde mental. Não aceite o pouco só para agradar o mundo. Seja você mesma sempre e conheça os seus limites. Para quem não nos segue,
siga a nossa página. É só discar Sheila Kande, faça comentários, compartilhe os nossos vídeos, faça com que as plataformas digitais entendam que o nosso trabalho é importante e que ele precisa chegar a cada vez mais mulheres. Se este episódio fez algum sentido para si, compartilhe com a sua vizinha, compartilhe com a sua amiga, seja solidária. Faça com que este movimento da luta pela igualdade de direitos nesta nossa sociedade seja cada vez mais um movimento abrangente e que chegue a todas as mulheres deste mundo e deste nosso belo Moçambique. Um beijo a todos que nos seguem. Para si que não nos segue, é só já nos seguir, que nós estaremos aqui mais vezes para trazer conteúdos na sua casa. Um beijinho, tchau!